Bom, nós temos mais um assunto importante que as pessoas estão acompanhando com bastante atenção, envolvendo o jogador Daniel Alves, né, que está sendo investigado pela Justiça da Espanha. Nós pedimos aqui ao Dr. Matheus Falivene, que é doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, para conversar um pouco conosco. Dr. Matheus, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Eu que agradeço o convite para poder falar com vocês. Muito obrigado. Doutor Matheus, a justiça espanhola é muito rígida, é muito dura, a ponto de uma pessoa ir lá prestar declaração e já ficar presa? Ela é dura sim. O que acontece? A legislação espanhola, especialmente depois de uma modificação que teve no Código Penal e na legislação penal em geral, em outubro do ano passado, ela se tornou especialmente dura com relação aos crimes contra a dignidade sexual, inclusive com relação à prisão preventiva, né, a prisão cautelar, que é o caso do jogador Daniel Alves. Aumentou as penas, criou-se uma nova dinâmica processual com relação ao crime de estupro, porque agora o consentimento ele tem que ser comprovado, né, não é mais, em tese, presumido que há o consentimento com pessoas maiores de idade, o consentimento tem que ser provado no processo. Então, isso tornou a legislação muito mais dura e o Daniel Alves acabou sendo alcançado por essa nova legislação muito mais dura, muito mais rigorosa com quem comete um crime dessa natureza. Doutor Matheus, por enquanto são indícios e não provas, é isso? Exatamente. Por enquanto o que se tem são indícios, né? Uma prisão de natureza cautelar, natureza processual, não é uma condenação definitiva, né? O Daniel Alves, ele é presumidamente inocente, mesmo que ele esteja preso. A legislação espanhola, assim como a legislação brasileira, prevê a presunção de inocência, então ele é inocente, está preso. Se for condenado, daí sim ele será considerado culpado, mas por enquanto são só alguns indícios, algumas provas que levaram à prisão cautelar e não a uma condenação ainda, e isso é muito importante colocar. Doutor Matheus, surpreendeu você o fato de que, mesmo oferecendo garantias, dizendo, olha, ele entrega o passaporte espanhol, o passaporte brasileiro, lá não usa tornozeleira, né? Lá eu acho que é pulseira eletrônica, salvo engano. Bracelete. Bracelete é mais chique, fala a verdade. Ela usa bracelete eletrônico e tudo mais. Quer dizer, ainda assim, o juiz parece que não se comoveu com isso. Sim. O que acontece, na verdade, né? Entregar o passaporte é uma medida que se utiliza, geralmente, para dizer, olha, a pessoa não vai fugir, não vai sair do território nacional, no caso, o território nacional espanhol. Mas o que acontece? Mesmo entregando o passaporte ele impede, talvez, uma saída via aérea, mas não impediria uma saída via terrestre. Então, na legislação espanhola, e aqui no nosso Código de Processo Penal brasileiro também é similar a essa questão, se tem um risco de fuga, em regra, se mantém a prisão preventiva. Apesar da prisão preventiva ser uma exceção, se há um risco de fuga, se mantém a prisão preventiva. E no caso do Daniel Alves, na verdade, no caso de todo brasileiro que comete um crime no estrangeiro, a gente tem que lembrar que o Brasil, por determinação da nossa Constituição, não extradita um nacional. Então, eventualmente, o Daniel Alves fosse colocado em liberdade e ele conseguisse chegar ao Brasil, ele nunca seria retornado à Espanha para cumprir essa pena. O que a Espanha poderia fazer daí é requerer uma execução internacional de pena, que é um procedimento complexo, né, um procedimento relativamente novo, inclusive aqui no Brasil, que está sendo discutido no caso do Robinho, por exemplo. Então, acaba que a justiça espanhola talvez tenha medo que isso aconteça, então por isso estão mantendo a prisão enquanto perdura o processo, né, e pela legislação, em tese, é possível que isso aconteça sim, que se mantenha uma pessoa presa por conta desse risco de fuga terrestre, né, ou fuga marítima, para que não responda à ação penal. Matheus, só lembrando então esse princípio constitucional que o Brasil não extradita, isso beneficiou Robinho, né? Que foi condenado na Itália, salvo engano, acho que a 9 anos de prisão, não é isso? Exatamente. O Robinho, né, ele foi condenado A gente tem que lembrar, isso é uma coisa importante. Não é da União Europeia ter uma união econômica, aduaneira, não tem uma união com relação à legislação penal e à legislação processual penal. Cada país tem sua legislação. No caso do Robinho, com relação ao Código Penal italiano e Código Processual Penal italiano, ele respondeu em liberdade, conseguiu, a partir do momento que foi condenado, retornar ao Brasil, e agora não será extraditado. O Brasil, de nenhuma forma, irá enviá-lo para a Itália para cumprir pena. O que pode acontecer no caso do Robinho é a Itália requerer o cumprimento de pena no Brasil, por meio do instituto previsto na lei de imigração,
que é a execução internacional da pena. Então, no caso do Robinho, pode acontecer isso. E talvez esse caso do Robinho tenha alertado a justiça espanhola de que poderia acontecer alguma coisa similar com o Daniel Alves, caso ele saísse do território espanhol. Bem lembrado. Realmente, acho que eles fizeram associação entre uma coisa e outra. E talvez até lembraram da legislação brasileira, não é? Que impede essa extradição. Agora, doutor Matheus, só pela oportunidade, mas não houve extradição no caso do terrorista italiano, o Cesare Battisti? Houve. O que acontece? O Cesare Battisti, ele foi extraditado porque ele é italiano, ele não é brasileiro nato. Então, nossa Constituição permite a extradição no caso de um estrangeiro. Casado com brasileira? Doutor Matheus, mesmo. Isso dificulta a extradição. O que acontece? Se você tem filhos brasileiros, isso pode dificultar a extradição e impedir em alguns casos. Mas não é uma regra tão absoluta quanto, por exemplo, o brasileiro natural. O brasileiro nato, quem nasceu no Brasil, não será extraditado. Um estrangeiro que esteja naturalizado ou tenha filhos brasileiros, ele pode ser extraditado em algumas circunstâncias, crimes anteriores, etc., que é o caso do Battisti, né? Mas daí tem uma questão política também. A extradição é um jurídico e ela também é um ato político, muitas vezes também, né? Você enviar uma pessoa para cumprir pena no estrangeiro. Então, no caso do Battisti, ele era estrangeiro, né, italiano, cometeu um crime anterior à sua vinda ao Brasil, então o governo, por uma questão política, naquele momento resolveu extraditá-lo à Itália, que é o país de origem dele, para que ele cumprisse essa pena que ele tinha lá por homicídio. Doutor Matheus, aquela pergunta que não quer calar. E se fosse aqui no Brasil, será que ele estaria preso? Ou estaria respondendo em liberdade? Acho que essa pergunta que todo mundo que está na rua, no transporte público, faz essa pergunta, então estou fazendo a pergunta. Se é que é possível o senhor responder. É uma boa pergunta, é difícil dizer. Eu entendo que possivelmente ele estaria preso, tá? Porque a nossa legislação processual penal com relação à prisão preventiva é similar à da Espanha. Se houvesse as mesmas provas e se ele tivesse adotado a mesma estratégia que ele adotou lá, de primeiro, digamos assim, colocar uma história, depois voltar atrás de novo, aqui no Brasil possivelmente seria pedida a prisão preventiva dele pelo Ministério Público e provavelmente seria decretada considerando a gravidade, porque aqui no Brasil essa conduta que ele cometeu seria possivelmente tipificada como crime de estupro de vulnerável, que é um crime que tem uma pena alta, né? E mesmo estupro normal também, estupro comum, ele tem uma pena alta também. Qual é a pena no Brasil? Olha, a pena no Brasil de estupro de vulnerável vai de 8 a 16 anos, é uma pena alta, a pena mínima já é bastante alta, né? Então, o que acontece é que, em muitos casos, você tem, sim, prisão preventiva. Havendo uma prova forte, havendo indícios de que houve cometimento do crime, né, e que ali existe o risco de fuga ou um risco para a ordem pública, aqui no Brasil também se decreta a prisão preventiva e é relativamente comum, nesses casos de crimes contra a dignidade sexual, você ter a prisão nesse tipo de conduta. Então, possivelmente, ele seria preso. É lógico, não dá para cravar com certeza, mas a chance é muito grande. Doutor Matheus, muito obrigado por sua gentileza, por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço, muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado. Doutor Matheus Falivene, doutor em Direito Penal pela USP. Olha as respostas para nós que somos leigos também nesse assunto, claras, didáticas, fácil da gente entender. E também da gente dizer, olha aí o que vai fazer, né? Porque tem consequência. Ele disse que a legislação brasileira é de 8 a 16 anos, estupro de vulnerável. Não é brincadeira, né? Portanto, é bom as pessoas, né, pensarem bem a respeito disso.